Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Hoje a gente vai falar sobre como distinguir espíritos bons e maus. Muita gente acha que basta desencarnar e ir para o mundo espiritual e a gente se torna um espírito bom. Que amigos e familiares, entes queridos, automaticamente viram espíritos protetores da família. Que um médium, uma vidente, uma cartomante, quando fala em nome de um espírito, é um espírito bom e certeiro. Aquilo ali você deve acreditar. A doutrina espírita diz que não é bem assim. Então, para falar sobre esse tema, a gente convidou, além da Miriam dos Anjos, Anderson Portugal, que é um palestrante aqui da Comunhão. Seja bem-vindo, Anderson. Muito Tudo obrigado. bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo, que você tem uma palestra sobre esse assunto, que a gente achou super interessante, vamos conversar sobre ela. Bom, espíritos bons e maus. Em primeiro lugar, a gente vai começar te perguntando, por que existe o mal? Será que Deus criou o mal? Muita gente se pergunta, né? Sim. Fala alguma coisa sobre isso. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite e pela resiliência, né, de mantermos firme, né? Tentamos marcar com você várias vezes, deu certo. E deu certo, né? Saiu. Essa pergunta é muito importante, né, para a gente abordar esse assunto, porque a gente pode pensar, se Deus criou todas as coisas e a gente enxerga o mal a todo momento, pode até ficar a dúvida, né? Assim, então por que Deus criou o mal? Mas Kardec, no livro, na Gênese, ele traz uma reflexão de que seria uma antítese, né? Deus criar algo que iria contra as suas próprias leis, que é baseada no amor, né? Então Kardec traz a percepção, que aí é replicada em todos os estudos do Espiritismo, de que o mal, na verdade, é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz, né? Então a escuridão por si só ela não existe, só não há luz naquele local. Quando eu ligo o interruptor, a luz se acende e aí a escuridão se dissipa, né? Então o mal é algo que está ali na ausência do bem, né? Na ignorância da pessoa que está fazendo algo que acha que é o correto, mas na verdade está se afastando da lei do amor de Deus, né? Então Deus não poderia ter criado algo que iria contra a sua própria lei, que é a lei de amor. Interessante, né? Porque se a gente parar para pensar a questão do mal enquanto a sombra, né? Pela ausência da luz, vem pela compreensão, nós também temos, às vezes, um entendimento um pouco distorcido de que com o espírito, né? Um espírito que haja mal, né? De uma forma longe das leis de amor, que queira nos prejudicar, né? Que nos influencia para que a gente faça coisas erradas, né? E dar-se um nome de obsessor, de encosto, cada um dá um nome diferente, né? Olho gordo, né? Todo mundo dá um nome. Esse espírito, enquanto que a gente olha para ele como se fosse um portador do mal, mas se o mal é a ausência do bem, não é uma condição temporária dele também? Sim, Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sim, vamos lá. Eu estou até caçando um livro do Hermínio Miranda, né? Está em falta, né? E agora é só em sebo que se acha. E eu achei interessante a capa, eu tinha visto aqui na Comunhão, mas depois ele sumiu, né? Que é Obsessor e Gente como a Gente, né? Olha, vai ter muita gente que não vai concordar com esse título, não é? Mas, e aí, pegando alguns contextos, né? Inclusive, eu lembro de uma palestra da Maíse Braga aqui na Comunhão, abordando, inclusive, que às vezes, o que a gente vê como obsessor, às vezes é algum amigo que a gente teve um laço de fazer coisas equivocadas, e aí no momento em que a gente percebe que está fazendo o caminho equivocado e torna um outro caminho, ele sente a nossa falta. E ele se aproxima e tenta nos voltar para o caminho equivocado, né? Então, às vezes a gente pode pensar que é alguém que está ali só querendo fazer o mal por totalmente prazer, e nem sempre é assim. É alguém ali que ainda não entendeu, de fato, a lei do amor. É a mesma coisa que acontece encarnados. Você descobriu que ser alcoólatra é muito ruim, faz mal para você, acaba com a tua vida, você não consegue melhorar de vida e você decide que você vai acabar com o álcool na sua vida. Mas e aqueles amigos todos seus do bar, né? Aquelas companhias que gostavam tanto de você, né? Quando você era um bom de copo e tal. Poxa,
Anderson, você não vai mais no bar com a gente, você não participa mais. Aí você diz, eu preciso me afastar de vocês. Mas, gente, como assim? Essa é uma influência, né? Aí a gente diz, isso é um obsessor. E pode ser um obsessor encarnado também, se eu não perceber isso, né? Se eu não tiver muita certeza do caminho que eu quero seguir. Sim. É isso que a gente quer tratar aqui, sobre quando eu percebo que essa influência que eu estou recebendo, ela é de um espírito bom ou de um espírito que está afastado do bem, digamos assim. Não, é porque, de repente, né, eu venho aqui viajando, um espírito bom e um espírito mau, mas o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Mas o que é o bem? Para que fique melhor, né? Assim, quando é que eu estou sendo influenciada na sombra, né? Com ideias e comportamentos equivocados. Quando é que eu estou sendo influenciado para o bem, que é para a luz? E depois engata na pergunta da Ana. Tá. É importante, acredito, a gente ficar bem vigilante com o que a gente sente dentro de nós, né? Porque, como Jesus deixou bem registrado, né, que uma árvore boa não vai dar fruto mau, nem uma árvore má vai dar fruto bom. Então, a gente vai estar sempre sendo influenciado, né? Inclusive, tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala, né, que, de ordinário, os espíritos que conduzem os nossos pensamentos. E a gente precisa fazer assim, esse pensamento que eu estou sentindo está me fazendo sentir bem ou está me fazendo sentir mal? Eu estou tranquilo, leve, sereno, ou aquilo está me angustiando, né? Está fazendo com que eu vá para um caminho, né, que eu me afaste de Jesus, né? Então, a gente tem... Os pensamentos eles vão sempre vir, mas eu tenho que sempre estar refletindo o que eu estou sentindo dentro de mim e se aquilo que eu estou pensando em fazer se vai me aproximar de Jesus ou então de me afastar. Eu acho que essa pode ser, né, uma ferramenta para a gente estar sempre observando, né, esse pensamento que eu estou recebendo é de um espírito bom ou de um espírito mau. Né? Porque a gente tem a tendência a achar que aquelas pessoas com as quais a gente conviveu e que a gente gosta delas, elas se tornaram protetoras da nossa família. E aí você pede ajuda para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, e nem sempre esses espíritos, eles estão em condições de nos ajudar, né? Eu sei de pessoas que pedem até ajuda para espíritos suicidas, que podem estar passando por um grande problema, grandes dificuldades, arrependimentos no plano espiritual, mas idealizam. Foi para o plano espiritual, então se tornou um anjo. Como é que a doutrina espírita vê isso? A gente aborda muito que a morte é como se fosse uma porta, né? Você está saindo de um cômodo para ir para o outro. Então, não há mágica nessa transformação, né? Então, os espíritos que estão aqui, eles vão continuar com o mesmo comportamento no próximo cômodo, né? No além dessa vida. Então, os desses queridos, os nossos amigos, eles continuam com o mesmo comportamento que eles tinham, né, enquanto encarnados. E enquanto encarnados, como todos nós, somos imperfeitos, estamos procurando, né, expandir a nossa luz, né, seguindo o convite que Jesus disse, né, de brilhe a vossa luz. E então todo esse esforço de evolução, ela continua no mundo espiritual. Então a gente fazer uma solicitação, um pedido para amigos encarnados, familiares encarnados, nem, como você bem registrou, nem sempre vão estar em condições de nos ajudar. E isso pode, inclusive, angustiar eles, porque imagine um ente querido precisando de ajuda, pedindo a sua ajuda e você não tendo condições de ajudar. Então, se a gente de fato quer ajudar os nossos amores que estão desencarnados, né, a gente deve recorrer às orações. Eles sentem as orações, eles sentem os sentimentos, a saudade quando bate no coração, né, a comunicação, mas se a gente está precisando pedir ajuda, a gente deve procurar, né, principalmente o que em algumas doutrinas chama de anjo da guarda, mentor espiritual, né, aquele espírito que nos acompanha desde o momento do planejamento reencarnatório, né, e vai nos acompanhar até o momento da desencarnação. Ele até faz algumas coisas além de nos acompanhar, mas basta um pedido, ele tem a missão principal da vida dele de estar ao nosso lado. Então, a gente pensa nele, a gente pode pensar em Deus, em Jesus, pensar nesses espíritos que têm essa missão de nos auxiliar. Nem sempre vai ser positivo, né, a gente fazer esse pedido de ajuda para familiares e amigos, porque eles podem não estar em condições de nos ajudar e a gente pode piorar a situação deles ao invés de ajudar. Né? E às vezes o nosso mentor, que a gente chama, né, o nosso anjo da guarda,
A literatura espírita até explica, né? Tem situações em que ele não consegue nos auxiliar ali numa determinada questão que está muito enrolada, e eles pedem a espíritos superiores a eles a intervenção, né? A literatura espírita tem muitos exemplos disso. Sim. Então, essa conexão é que é importante da gente manter, né? Como é que eu sei que eu estou nessa conexão, Anderson? Eu acho que volta naquela outra pergunta de como perceber se eu estou sendo influenciado por um espírito bom ou um espírito mau, né? Então eu vou estar sentindo, né, como é que eu vou estar internamente, se eu estou ansioso, com raiva, não estou conseguindo conectar os pensamentos, ou se eu estou tranquilo e sereno. Porque estando tranquilo e sereno, vem como uma intuição a resposta do nosso mentor, né? E às vezes, ainda que a gente não consiga perceber a intuição, às vezes a gente vai ouvir uma música, às vezes a gente vai ouvir uma palestra, um programa no YouTube, que vem uma mensagem ali que o nosso mentor queria falar, mas a gente não ouviu, ele vai se utilizar de outro caminho, pedindo auxílio, né, a outros espíritos, para que a mensagem chegue a nós, né? A mensagem, ela sempre chega, né? O que a gente precisa é estar mais sereno, seguindo, né, a orientação de vigiar e orar, porque fica mais fácil essa conexão, né? Porque a depender de como eu estou no meu dia a dia, é como eu vou estar sendo influenciado. Eu lembro agora de uma cena do filme sobre a vida do Divaldo Franco, né? Onde a Joana de Ângeles ali no filme alerta o Divaldo que o espírito que estava ali acompanhando durante todo o filme dele, né, o chamado obsessor, e que estava tentando prejudicar ele a todo custo, ele só aparecia e só tinha influência sobre o Divaldo quando ele baixava a vibração dele. Então tem uma cena que ele chuta a lata de lixo, ele tem a influência. Uma cena que ele está muito triste porque perdeu o emprego e se afunda na depressão, ele consegue influenciar o Divaldo. Então todos os momentos que ele se alimenta a tristeza, alimenta a raiva, é uma oportunidade, e o filme mostra isso muito bem, que o espírito vai lá e se aproxima. E aí eu não vou dar spoiler, né? Para poder, quem não vê o filme, poder assistir. Mas ali, até indicando o que a Miriam perguntou, né, sobre o mal temporário vindo do obsessor, né? O filme mostra isso muito bem, né? Mostra, inclusive, a relação, por que aquele espírito era obsessor do Divaldo, o que o Divaldo tinha feito para ele ser obsessor, e mostra ali a transformação, né? E mostra ali que não é uma mágica, né? Porque o espírito fala assim, eu não vou conseguir te perdoar agora, mas eu vou modificar, vou parar de te perseguir, né? Então você vê que realmente o mal ali é temporário, não é mágica também, é algo que foi construído, né? Essa percepção, né, do que se essa influência que eu estou recebendo, né, é boa ou ruim, eu sempre penso que a gente deve ter um momento nesse momento de se auto-observar, de pensar, o que eu estou fazendo? Se fizessem para mim, seria bom? Se o que eu quero fazer, ou se eu estou fazendo, todo mundo resolvesse fazer, o mundo ficaria melhor? Sim. É uma coisa assim que a gente vai, nossa senhora, claro que não, né? E o interessante, Anderson e Ana Cristina, mesmo nós sendo espíritas, né, médiuns ostensivos, né, às vezes iniciantes ainda, né, no processo da educação mediúnica, tem ainda essa percepção, né, de, ao escrever, ao permitir, né, a fala, a psicofonia, que só virá espíritos bons. Se são espíritos, serão bons, né? Que ainda não criaram, sedimentaram esse filtro, né? Do que é que está vindo. Porque, ao mesmo tempo, tem aqueles que também se passam, como a gente também, né? A gente vê entre a nossa humanidade, aqueles que se mistificam, né? Passam a impressão de ser, sem ser, porque tem uma intenção de fundo diferente, né? Então, como é que a gente vai trabalhando ainda no nosso ambiente espírita esse discernimento, né? De que nem todo espírito é bom. Né? Nem todo espírito que se comunica comigo é mentor. Sim. E nem toda mensagem que eu escrevo, ela vem de um espírito elevado, como às vezes querem achar, né? E muita gente até distribui mensagens, chega, né, em grupos de WhatsApp, essa mensagem do espírito tal.
calma, e como é que eu observo se é mesmo ou não, ou se aquilo é uma mistificação? Eu acho que tem 2 etapas, né? Uma que eu frisei muito bem na palestra, né, com esse tema, é uma mensagem do Espírito Erasto, que está no Livro dos Médiuns, e ele faz essa análise, né, de você analisar a mensagem, e ele chega na conclusão que é preferível você duvidar de 9 verdades do que acreditar em uma mentira. E aí ele traz a mensagem que a gente não pode confiar em toda a mensagem que a gente recebe e nem todo o espírito, seja encarnado ou desencarnado. Ou seja, vamos parar de ficar compartilhando mensagens à torta e direito, não é? Sim, inclusive, é o problema do chamado fake news, né? Sim. Porque você recebe a mensagem, você não verifica se a mensagem é verdadeira ou não, e agora em tempo de inteligência artificial, até os vídeos, Sim. né, a gente não consegue ter a veracidade de forma imediata. E aí, no momento em que eu estou replicando, sem verificar que aquilo é verdade ou não, né, eu estou sendo conivente, né, ainda ali com a mentira. Então, a gente volta ali a mensagem do Erasto e diz assim, olha, tenha o espírito crítico. Duvide. Porque se aquilo que você não está acreditando for de fato verdade, aquela mensagem ela vai voltar de uma outra forma, de um outro jeito, para poder mostrar que é verdade. Agora, se você acreditar numa mentira, todo um pensamento, todo um prédio é construído em base da mentira, e aí em algum momento a mentira vai se desmoronar. E aí o prédio todo se desmorona. Então, eu acredito que a gente precisa adotar esse espírito cético, né, como Kardec convida da fé raciocinada. Agora, uma vez que chegou a mensagem, né, e agora eu estou com essa mensagem aqui, como verificar? Não basta falar de Jesus, porque Jesus até alertou que vinham os falsos profetas, né? Então falar Jesus não vai resolver. A gente precisa ver o que está sendo dito, porque se está falando de Jesus, mas está exigindo que eu faça uma coisa ou outra, o Espírito Superior não vai fazer essas exigências. Nossa, Anderson, repete, porque essa é a dica de ouro. Né? Porque espírito bom não fala para você fazer isso ou aquilo. Isso. Não interfere no seu livre-arbítrio, né? E aí, pegando um exemplo novamente do Divaldo Franco, né? Tem várias histórias do Divaldo, né? E algumas me marcaram muito. E uma delas, você falou de médio ostensivo, né? Ele estava muito triste, né? Com as lutas dele pessoais. A gente vê Divaldo Franco como uma referência, né? Mas o filme mostra isso muito bem, inclusive, que ele inclusive tentou o suicídio. Sim. A irmã dele, que tinha cometido o suicídio, que impediu ele de cometer o suicídio, né? Chamando ele de louco. Enfim, e aí nessa tristeza, a Joana de Anjos aparece, que era a mentora dele, e conversando assim, por que você está nessa situação? Eu estou aqui consolando muitas pessoas e ninguém me consola. E aí a Joana falou assim, mas como não? Olha as mensagens que você está vendo. Sim, mas essas mensagens são para os outros, né? Eu estou consolando todo mundo, ninguém está me consolando. E aí ele começa a confrontar a Joana. E ele disse que a Joana, em nenhum momento, ficou com raiva, se entristeceu. Ela só disse assim para ele, olha, um de nós está equivocado nessa nossa conversa. Faz o seguinte, pega um livro ali na prateleira e abre. E aí ele abriu o acaso, que nunca é o acaso, né? E aí a mensagem era assim, tu sabes, tu conheces, persista, né? E aí ele falou assim, aí ó, tá aqui, tu, é qualquer um, entendeu? Não sou eu, não tem a mensagem pro Divaldo. E aí ela fala algo para ele, que ele relatou que seguiu a vida em toda dele, que o médium precisa internalizar para ele toda a mensagem que ele é portador. Antes de pensar que é para o outro, né? Inclusive em palestras, né? O médium ele precisa trazer aquela mensagem para o coração dele. A mensagem vem para você. Isso, e não para o outro. E né? não para outro. Então, assim, e aí, voltando à pergunta, né? A forma como a Joana lidou com aquilo ali, que foi algo que acho que dá para identificar como um espírito superior. Porque um espírito imperfeito, quando confrontado, do tipo assim, ó, você está mentindo, não é bem isso, ele também vai se irritar. E ele vai querer debater, vai querer criticar. Não, você está errado, eu estou certo. E aí ela não, ela é sempre tranquila, né? A gente tem várias também situações com Emmanuel e o Chico Xavier confrontando Emmanuel tranquilo, sereno, né? Então, assim, eles não têm a questão de ser o dono da verdade, né? E respeitando o nosso livre-arbítrio. Você quer ir por lá, né? Inclusive, o Chico Xavier tem aquela situação da revista do Cruzeiro,
né? Que sim. acontece, e aí quando ele vai se queixar com o Emmanuel, fala assim, olha, foi a sua vaidade que te levou. Só para quem Sim. não conhece a história ou não assistiu no filme, né? Chico Xavier recebeu uma equipe de jornalistas Foi. que entrevistou ele e ele entregou tudo, assim, permitiu que assistisse ao trabalho e eles fizeram uma matéria como se ele fosse um mistificador. Tiraram fotos, né? Exato. Foi. Então, ele ficou muito triste com aquilo, né? E o Emmanuel disse, foi para testar também a sua vaidade, Sim. algo assim, né? E me vem outro exemplo, né? Pegando médios como referência, a senhora a Ivone do Amaral Pereira, né? Tem uma passagem dela também que um espírito se aproxima dela e aí falou assim, vamos escrever um livro. E ela falou assim, tá bom, vamos escrever um livro. Foram dias, noites escrevendo o livro. Quando chega no final, ela falou assim, agora vamos publicar. E aí ela fala para o espírito que não ia publicar. Que o livro não trazia nenhuma nova mensagem e estava tudo muito raso, né? Então não era algo que de fato ia fazer as pessoas se modificarem. E aí o espírito argumenta com ela, dizendo que eles podiam ganhar muito dinheiro, que ele percebia que ela estava passando dificuldade financeira, e realmente ela passou a vida inteira com dificuldade financeira, e que isso ia ajudar tanto ele quanto ela, né? E ela falou assim, não, mas o objetivo não é esse. Aí passa alguns dias, o mentor dela aparece, né? E começa a conversar da situação, e aí ela pergunta, por que você deixou esse espírito se aproximar de mim? E a gente fica noites e noites, né? Ela fala assim, então, isso foi colocado em torno de ti como uma prova para você mesmo, entendeu? Para perceber se você está atenta nas mensagens que você está psicografando ou se você está no automático. Exato. Né? Essas provas, né, não são só provas representadas pelas nossas dores, né, enquanto encarnados, como ferramenta de crescimento, mas os médios também passam por esses testes. E né? como, né? Assim, é sempre bom a gente estar atento, né? Sim. Outro tipo de mensagem que às vezes a gente recebe e eu absolutamente já deleto é aquela mensagem supostamente psicografada que te induz ao medo. Né? Tem sempre uma calamidade, o mundo vai passar por isso, por aquilo. E eu penso, nunca um espírito do bem vai querer me incutir o mal. Sim. Por mais que eu tenha que passar por situações muito difíceis, seja na minha vida, seja na humanidade, ele nunca vai dizer isso. Se preparem porque vocês vão passar, não. Ele vai dizer, sempre tenham ânimo, tenham esperança, sigam no bem. Ele vai dar só mensagens positivas. Isso é uma coisa muito importante da gente introjetar, né? Principalmente quem nos assiste e que quer aprender. Como é que eu diferencio uma mensagem que ela é positiva ou negativa? Porque as pessoas são atraídas, nós somos atraídos pelo negativo. Senão não teria tanta fake news, tanta notícia ruim circulando, né? Porque o mal ainda nos move, ainda nos chama a atenção. A gente sintoniza muito facilmente. Sim. Porque nós ainda estamos muito primitivos, né? Nós temos um pouco de nós que está querendo sair da primitividade. Então não acreditemos em mensagens que não induzam ao bem, à fraternidade, à esperança, que te tirem a esperança, né, Anderson? E mesmo, só interrompendo, e mesmo aquelas que venham falando em nome de Jesus, palavras doces, né? Palavras, como é que é? Palavras que Jesus em algum momento pode ter falado. A gente também fica muito atento, porque nem tudo que está em nome, né, de Jesus ou que vem em nome de algum avatar importante da humanidade, é ele de fato, né? Só isso. São os falsos profetas. Exato. Né? E como tem gente falando em nome de Jesus. Sim. Demais, né? Demais. Guerras foram feitas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque, voltando ao nosso tema, que tipo de espírito está influenciando este encarnado? Que ele diz, muitos até dizem, não, Jesus me mandou fazer isso, dizer aquilo. Né? Como se Jesus estivesse aqui no meio, orientando isso, aquilo, coisas pequenas e muito negativas. Né? Sim. É algo que a gente precisa estar sempre alerta, né? Teve um caso também que eu coloquei na palestra, né? Que aí você foi falando, eu lembrei, mas aí já vai uma ótica um pouco diferente, mas ajuda a gente a ficar alerta, né?
Existe um livro do Humberto de Campos, que é Contos e Apólogos, e aí no último capítulo desse livro, ele retrata de uma reunião no mundo espiritual, mas de espíritos que se comprazem em fazer o mal, né? Ele chama de reunião do espírito das trevas, né? E aí eles estavam ali preocupados com o avanço do espiritismo, né? E a solidificação de alguns conceitos cristãos na humanidade como um todo, e que isso atrapalharia os planos deles. E aí eles queriam ideias, né? E aí teve um espírito que falou que a gente vai causar problema dentro de casa para impedir que ele vá para o local, vamos colocar problemas para que as coisas não aconteçam, vamos colocar uns contra os outros dentro da casa espírita, né? Coisas que acontecem a todo momento. E aí, e para todas as mensagens, o espírito que era o responsável da reunião dizia assim, essa ideia é boa, temos que fazer isso, mas isso não é suficiente, porque tem pessoas que estão superando isso, tem pessoas que estão sendo resilientes. E aí um espírito chega e fala o seguinte, olha, eu acho que a gente tem que dizer realmente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente pode até concordar com o espiritismo, isso não tem nenhum problema. E aí isso causa um alvoroço dentro da reunião, fala assim, olha, você mudou de time, né? Você está indo a favor dele? Isso assim, não é isso. A gente vai dizer que, como existem várias vidas, a gente não precisa mudar nessa vida. Sutileza, né? A gente deixa as coisas de leve. Então a gente vai falar de Jesus, vai falar do espiritismo, mas você não precisa ter pressa. Não precisa tentar fazer as pazes com aquela pessoa que você não está se dando muito bem. Deixa isso para depois. A gente vai conseguir conquistar com a preguiça, com o desleixo, e aí deixa a vida levar. E aí ele é aplaudido, né? E aí a reunião se encerra com essa proposta daquele grupo, né? De aí, embora fale de Jesus e inclusive do espiritismo, a mensagem de que não é bem assim, pode ser diferente, deixa as coisas saírem, né? Então, diminuindo um pouco a nossa vigilância, né? Então, respondendo, é muito importante ficar vigilante no que a gente está lendo, no que a gente está ouvindo, e na dúvida, rejeita. Porque se for um espírito bom, ele não vai ficar chateado com a gente, né? Seja Joana, seja Dr. Bezerra de Menezes, né? O mentor dessa casa. Ele sabe que a gente está aprendendo, sabe que a gente está engatinhando, né? E se não for a hora para a gente estar recebendo aquela mensagem, ela vai vir de uma forma diferente, né? Agora, Mia e Anderson, é muito cômodo para a gente ir buscar num médium respostas. Para onde eu devo ir, para o que eu devo fazer, porque a gente tira de nós a responsabilidade. Alguém mandou eu fazer, não é? E até complementando essa sua colocação, eu me proponho a fazer um tratamento espírita na esperança de que os espíritos resolvam. Eu não tenho que fazer nada, não é? Se a influência, né? Se eu estou passando por uma influência negativa, equipe espiritual, resolve aí, tira essa influência negativa de mim. Como se eu não tivesse nada a ver com isso, né? Mas você está dizendo que essa nossa sintonia, né, é que comanda toda a história. Então, quem se aproxima de mim, bom ou mal, eu só vou conseguir observar também se eu me conhecer e se eu entender o que é um caminho bom, um caminho ruim, né? Porque eu também posso estar tão equivocado que eu acho que se aquele espírito está querendo que eu fique rico, ele está querendo que eu vá para esse caminho, segue esta religião ou esta pessoa, este guru, porque é ele quem vai te dar a riqueza. Você trouxe uma coisa importante, vou passar a palavra para referência, né? Se a gente não sabe qual é a nossa referência, a gente não distingue. Então, por exemplo, você falou da questão de se dar bem, né? Financeiramente. Se esse é o meu foco, eu só vou ser assessorado por espíritos com ideia bastante materialista, e a questão da transcendência nossa fica lá no baú e só vai nessa direção. Às vezes até dá certo, até às vezes chega, mas a vida não acaba aí, né? A vida não é isso. E eu posso me complicar muito nesse caminho. Claro. Porque a prova da riqueza, ela é muito difícil, né? Jesus, inclusive, falou, né, do Camilo, né? Que não era o Camilo o animal, e sim, né, um cabo bem grande, que era mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não que a riqueza seja um problema, mas os desafios que a riqueza traz, né, as facilidades da vida,
não é uma prova para todo mundo, né? E aí você falando da riqueza, né? Me veio uma outra passagem evangélica onde Jesus alerta para a gente não guardar tesouros onde a traça corrói, né? Onde o ferro, onde ferruja, porque isso tudo vai ficar, né? Então a gente acaba esquecendo o que é transcendental, né? O que a gente de fato vai levar. E aí, eu pensando em coisas materiais, eu vou pensar em espíritos que também estão pensando em coisas materiais, né? E isso vai, inclusive, para casos de vício, né? Você citou o alcoolismo, né? Às vezes, quando a gente exagera em qualquer coisa, né? Muito provavelmente a gente não está sozinho, né? Consumindo aquela droga, consumindo seja o que for. Qualquer compulsão, Qualquer compulsão. E aí é algo que a gente precisa também ficar alerta, né? Porque o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, vão ser os espíritos que vão estar ali me acompanhando. E eles não nos acompanham se a gente não chama, né? Sim. Porque a gente escorrega muito também, né? A gente é muito invigilante ainda. Por mais que a gente esteja buscando, a gente cai. E como é que a gente faz, Anderson, para a gente observar isso dentro de nós? Como é que essa influência a que eu sou submetida o tempo todo, como é que ela está agindo na minha vida? Tem como a gente ir percebendo isso? O que a gente pode dar de dica mais prática para quem está nos assistindo? Eu acho que assim, é natural termos altos e baixos, né? Então vão ter momentos que a gente vai estar bem, né? Onde a vida está suave, e vão ter momentos que a gente vai estar triste, né? Mas e se a pessoa que está com a vida suave, ela está conseguindo tudo de material que ela sempre quis, e ela está esquecendo valores que lá na frente vão fazer falta para ela? Como é que a gente pode observar? Eu tô gananciosa, eu tô muito voltada... Egoísta. Eu tô egoísta. Eu posso estar materialmente muito bem provida, né? Mas será que eu não vou sentir falta de algo? E se uma doença me ataca, ou de alguém da minha família, ou eu tenho uma perda? Como é que a gente observa a que influência eu posso estar submetida e aonde eu estou sintonizando? Só quando as coisas estão bem, ou quando as coisas só estão mal que eu observo isso? De repente, o que me vem à mente é o quanto próximo do meu próximo eu estou, né? Porque quanto mais isolado eu fico, mais egoísta eu vou estar, né? Quanto mais egocêntrico eu tiver, pensando nas minhas coisas, né? Mais afastado dos outros. Então, ainda que eu tenha riqueza, facilidade, a vida está suave, né? Por assim dizer, mas eu estou no meu dia a dia procurando como eu ajudo a minha família, como eu ajudo o meu ambiente de trabalho, como é que eu me ajudo o templo religioso que eu escolhi para o meu coração, né? Então, se tem uma campanha, eu estou lá participando. Se eu estou ali, a minha vida pessoal está tranquila, mas eu estou me envolto de outras pessoas que estão precisando de ajuda e eu estou ajudando, né? A solidariedade. Isso, porque Jesus também falou, né, que toda vez que a gente ajudar um irmão menor nosso, né? Então, aquele que está precisando de comer, a gente dá comida, o que precisando de água, a gente vai dar a bebida, e assim, tudo que ele estiver precisando, a gente está ofertando, é a ele que a gente está fazendo, né? Então, se a gente está numa situação tranquila, né, percebemos se a gente está também pensando no outro, né? Então, se minha vida está tranquila, como eu também posso tornar a vida do meu próximo o mais tranquila possível. Porque isso também vai nos preparar para os momentos difíceis que nós vamos ter que enfrentar, né? A gente cria uma rede de contatos que vai... Quando eu precisar, eu posso ter a quem recorrer, né? E essa coisa material é tão interessante porque a gente também ainda tem muito apego, né? Então, quanto mais a materialidade vai respondendo à minha expectativa, mais apegada eu estou, mais intranquilo, porque eu não quero perder nem o que eu tenho e não quero perder uma chance de ter mais, né? É uma intranquilidade total. E esse apego, eu me lembrei à medida que nós estamos conversando, que muitas vezes, até no nosso grupo mediúnico, vem tantos irmãos que chegam, já estão no mundo espiritual, ainda agarrados ao que tinha. Porque estão desfazendo das roupas, porque estão desfazendo da casa, cadê as minhas joias, né? E baseado nisso, todos nós vamos desencarnar porque mas é um processo. Anderson, como é que é essa minha passagem, né?
como é que eu posso olhar para essa, se eu estou apegada, eu vou continuar apegada, né? Como é que eu posso me observar hoje tentando passar para o plano espiritual de uma forma melhor? Complementando a sua fala, nós todos vamos passar para o mundo espiritual, seremos influências. Sim. Do jeito que somos influenciados agora, vamos influenciar os outros. Meu Deus! Então eu vou estar lá com os meus filhos, com o meu ex-marido, com meus pais, sei lá, né? Os pais já foram, com as pessoas que ficam. Como é que eu posso saber que tipo de influência eu vou ser? Eu acho que se questionando, né, todos os dias, como a gente tem ido dormir, né? Porque, como foi falado no início, né, a morte é só uma porta, é uma transição, né? Então, o que a gente está agindo hoje no dia a dia, a gente vai continuar do lado de lá. Então, o espírito que está possesso pelas suas roupas e suas joias, ele vai continuar com essa preocupação do lado de lá. Então, se ao deitar, né, e aí fica o convite, né? A gente está falando em coisas práticas, né? Uma orientação que Santo Agostinho deixa no Livro dos Espíritos, né? Que é o que ele fazia quando ele estava entre nós. Toda noite se questionar como é que foi seu dia, se alguém tem algo contra você, se você fez todo o bem que podia, porque não basta só não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem que está ao nosso alcance. E se tem algo que eu preciso ajustar, no dia seguinte ele procuraria ajustar. Então a gente fazendo essa reflexão todos os dias, né, que aí vai para o autoconhecimento, ajuda na reforma íntima, a gente vai vendo coisas que a gente precisa melhorar. Então assim, poxa, eu estou muito preocupado com a minha casa, mas pô, se em algum momento eu vou desencarnar, faz sentido eu estar tão preocupado assim? Né? Essas roupas ninguém mexe, né? Eu estou guardando para um evento e aí eu desencarno e a roupa ficou, né? As joias que eu quero que entregue para os filhos tal, e aquela nora eu não gosto, então não quero que vá para ela. Não é assim? A gente ainda é assim. A gente pode fazer um testamento, né? se de repente a pessoa está tão preocupada com essa parte, né? Que faça um testamento, né? Procura um advogado, né? Mas isso não pode ir para o mundo espiritual. Não. Aí na cabeça, a pessoa tem que falar assim, olha, isso está resolvido, né? E agora é problema entre os... Exato, quem vai ficar. Você não pode carregar esse tipo de preocupação para o mundo espiritual. É o processo do desapego, né? E desapegar aí, dessas coisas. Você chega no mundo espiritual e, de novo, a literatura espírita está repleta desses casos de que você chega no mundo espiritual e você está completamente ligado a pessoas, a situações, a bens. Aos vícios. Aos vícios, exatamente. Então, como que a gente pode, para a gente finalizar o nosso programa, deixar essa mensagem para quem nos assistiu e está super interessado em entender mais como é que eu identifico influência boa, influência ruim, espírito bom, espírito mal. Já sabemos que não existe espírito mal, né, Mia? Não, e se eu desencarno, eu não vou ficar melhor. e que não virarei espírito perfeito, atendendo. Ainda não. Mas vamos deixar um recado aqui para tanta informação que a gente desconstruiu aqui, né, no nosso público. Diz para eles, Anderson, na hora que eu passo para o mundo espiritual e eu quero ser uma boa influência, ou eu quero pelo menos cuidar da minha vida, né, Anderson? Com o que eu devo me preocupar agora? Construir isso dentro de mim. Por quê? Porque quanto mais a gente pensar nisso agora, mais a gente vai estar povoando o mundo espiritual, ou estaremos retornando ao mundo espiritual, influenciando positivamente a humanidade. Né? Me vem à mente agora, né? Até fiz uma palestra nesse tema, e é baseada num livro que não é espírita, né? Foi um pastor que escreveu nos Estados Unidos, e ele propôs para a comunidade um desafio que não foi muito bem aceito, mas revolucionou a cidade, e ele relata isso no livro. E o desafio, que é o título do livro, e virou o título da palestra, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E o desafio era, a cada ato que eu vou fazer, será que Jesus faria o que eu estou indo fazer? Que lindo. Será que Jesus colocaria em prática o que eu vou fazer? Ou ele deixaria de lado? Né? E aí eu abordei isso e eu acho que é uma boa âncora para a gente ter
Afinal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Sim, nosso modelo guia. Nosso modelo e guia. Então, a gente precisa estar sempre refletindo, ele como referência, como é que ele agiria no nosso dia a dia. Não quer dizer que a gente vai sempre acertar, mas tendo ele como um norte, ainda que a gente erre, cometa equívocos, a gente consegue retomar a origem, né? E aí a gente tem vários exemplos, né? E aí fazendo até uma propaganda, né? Eu tenho feito leitura e reflexões do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, aqui na Comunhão, e a gente vê em diversas passagens no livro, né? Figuras como Joana de Cusa, Maria de Magdala, que dedicaram a vida delas para falar de Jesus, para viver como Jesus viveu, e no momento da desencarnação elas foram recebidas por Jesus. Nossa, que bacana, né? meu Deus. Que emoção. Cada capítulo é emocionante, mostra a transformação dos personagens, né? E eu acho que é uma boa orientação para a gente guardar no nosso coração de o que eu estou pensando, o que eu quero fazer, é o que Jesus também faria, é o que Jesus também pensaria. Eu acho que é um ótimo indicativo para a gente pensar se a gente está ali sendo acompanhado por um bom espírito ou um mau espírito. E diante das nossas decisões, diante do livre-arbítrio, né, a gente vai ter um prelúdio, né, uma pitada do que espera de nós depois da desencarnação. E treinando aqui, né? Já que nós estamos aqui para treinar, né? Para aprender. Na hora em que a gente vai dando pequenos passinhos como esses, né? Que não necessariamente vão ser todos, não vamos conseguir acertar todos, mas vamos começar. Nós vamos chegar no mundo espiritual e nos lembrarmos disso, porque estamos com isso dentro de nós, né? E lá já vamos agir diferente. E não vamos influenciar negativamente ninguém, né, Miriam? Assim esperamos. A minha cara foi, amém, assim esperamos. Se não for agora, no futuro, né? Eu fiz essa cara assim, porque gente, a gente ainda é um desconhecido para a gente mesmo, né? Então, assim, a gente planeja, mas a gente não sabe as circunstâncias, né, que vamos enfrentar, e às vezes a gente se depara com esse lado desconhecido que a gente mas a boa vontade é importante. Mas a boa vontade é importante. E a gente não está sozinho. E ainda que a gente esteja nessa dúvida, oremos. Né? E não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos. Porque a influência existe aqui e lá. Com certeza. Isso aí. Anderson, super obrigada. Faz uma propaganda desse programa que você acabou de falar. Tá. Qual é o nome dele? É o programa Páginas Espíritas, né? Vai ao ar toda segunda-feira, às 18h45. E nele a gente está fazendo uma leitura contínua, né, do livro Boa Nova, mais seguida de reflexões, né? Então a gente lê um pouquinho, faz alguns comentários e é uma forma de estar interagindo, né, com quem assiste. Foi uma ideia que foi alimentada e a gente está colocando em prática aí. A gente está no capítulo 20 já. Bacana. TV Comunhão, não é? Na TV Comunhão mesmo, do Papo Espírita. Exatamente, porque eu não sei se você sabia, né? Se você está chegando agora, talvez você ainda não saiba, mas a Comunhão Espírita tem 2 canais no YouTube. TV Comunhão Espírita de Brasília, onde você vai encontrar as palestras todas que acontecem aqui e muito mais, os projetos que tem aos sábados, tá tudo lá. E nosso programa, Papo Espírita, assim como o programa que o Anderson participa, estão no canal TV Comunhão, só isso. Inscreva-se nos 2, acompanhe essas playlists que são espetaculares e você agora pode acompanhar o Anderson. A gente vai ao ar às quintas, às 18h45. Anderson, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Esperamos te receber outras vezes. Será um prazer. Com muitos outros temas. Com certeza. Muito obrigada e obrigada a vocês que nos assistiram. Até a próxima.